A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Aqui estamos para, uma vez mais, meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a, juntamente comigo, nesse dia maravilhoso que o Senhor tem já nos proporcionado, vamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero, desde já, orar ao Senhor, falar com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que nos amou e enviou o Senhor Jesus para morrer por nós. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, porque o Senhor é o nosso Criador. O Senhor nos amou e enviou o Senhor Jesus como único sacrifício. Ele morreu, ó Deus, levou sobre si os nossos pecados para nos dar direito à salvação. Pai, eu te glorifico por essa oportunidade, agradeço pela vida de todos aqueles que irão ouvir essa palavra, ver esse vídeo. Venha falar ao coração de cada um, meu Deus. Venha destruir as obras das trevas. Venha, meu Deus, quebrar as algemas. Venha libertar todo aquele que estiver oprimido, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Maravilha, maravilha de Deus. Como eu sempre digo, Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse é o nosso canal, Canal Embaixadores de Cristo. Esse canal que foi criado com a finalidade de estarmos meditando na palavra do nosso Deus. E você que é novo por aqui, você que pode até imaginar que é a primeira vez, ou pode imaginar que clicou, digitou, passou a ver esse vídeo por acaso. Não é por acaso. Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus, ele é o alívio para a alma angustiante. O Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor, ele quer falar com você. O Senhor, ele é o único. O Senhor é o único que conhece a nossa vida por completo, que conhece o nosso interior. O salmista, ele diz, e está registrado nos Salmos de número 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu assentar, o Senhor conhece o meu levantar, para que não tenhamos nenhuma dúvida. Não será esse o texto que iremos meditar, mas eu quero fazer questão de ler aqui para você, já que o título do nosso canal é Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e é necessário que às vezes quando falamos, recorremos aos textos bíblicos, porque o estudo sistemático da Bíblia Sagrada exige esses detalhes de recorrer ao texto bíblico para mostrar que o que falamos, não falamos de nós mesmos. Falamos baseado na palavra do Senhor, que o Senhor deu, que o Senhor colocou na boca dos escritores, dos profetas e assim por diante. Salmos de número 139, a partir do versículo 1, nos diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então a gente vê aqui o salmista
engrandecendo e reconhecendo os atributos do Senhor. Então só o Senhor tem essa capacidade, né, de te conhecer por completo. O salmista ele diz, né, Senhor, antes que saia qualquer palavra da minha boca, o Senhor tudo já sabe. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais essa palavra, você pode abrir a sua Bíblia e depois estar meditando. Salmo 139, capítulo todo. Pois bem, queridos amigos, irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor. Está escrito em uma das cartas do apóstolo João. O apóstolo João, pela graça de Deus, ele deixou pelo menos 5 escritos. Eu digo pelo menos 5 escritos, que pode ser que o apóstolo João tenha escrito outras epístolas, mas o que Deus quis e determinou que estivesse agrupado no Novo Testamento foram pelo menos 5 escritos. Ou seja, o apóstolo João, que fazia parte do Colégio Apostólico de Cristo, o apóstolo João, que fazia parte do círculo de amigos mais próximos de Cristo, que no caso dele foi Pedro, Tiago e João. João, ele escreveu o evangelho que leva o nome dele, Evangelho de Cristo, segundo o apóstolo João. Está lá ao lado do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Depois nós encontramos na Bíblia, né, a primeira epístola de João, a primeira carta do apóstolo João, a segunda carta do apóstolo João e a terceira carta do apóstolo João. Está no finalzinho do Novo Testamento. E também encontramos o livro de Apocalipse, que a maioria dos estudantes da Bíblia concordam que foi escrito pelo apóstolo João. Então nós vamos meditar aqui, 1 João capítulo 2, você pode folhear sua Bíblia aí, se você tiver condição, e se você não tiver um exemplar da Bíblia, como eu tenho aqui, né? Hoje, pela graça de Deus, nós temos as redes sociais, você pode estar recorrendo ao Google e pode estar digitando lá e já vai aparecer o texto bíblico. 1 João, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. Vou repetir. Filhinhos, é já a última hora. Somente até aqui. Que palavra maravilhosa, né? A palavra do Senhor, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos consola, muitas das vezes ela nos faz chorar. Quando eu digo nos faz chorar, eu falo isso por dezenas, centenas e milhares de motivos. Um deles é que o Senhor, ele nos mostra, né, através da sua palavra, o quanto somos pecadores, transgressores. O Espírito Santo, ele nos convence, né, do juízo, da justiça, do pecado. Não há como esconder os nossos atos diante do Senhor. E a palavra do Senhor deixa bem claro, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele criou a igreja, ele fundou a igreja, ele instituiu a igreja. A intenção de Deus é salvar tanto judeus quanto gentios. E dessa forma, Deus, na plenitude dos tempos, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia, livro de Gálatas, né, carta do apóstolo Paulo, né, aos Gálatas, Paulo diz que na plenitude dos tempos,
Quando tudo estava preparado, surgiu Jesus. Jesus não surgiu por acaso. Deus preparou todo um contexto. E Jesus veio. E Jesus deixou bem claro, né? Que morreu. Os judeus já tinham em mente, né? Através daquilo que Deus vem trabalhando através dos séculos, os judeus já tinham em mente que quando alguém pecava, errava, era necessário trazer um animal, e esse animal era morto, simbolizando, né, o arrependimento do pecador, mostrando que aquele animal estava sendo morto no lugar do pecador. Então, quando João, o Batista, João, que segundo a tradição era primo de Jesus, João o Batista, porque também esse nome Batista, porque ele batizava, né? Então João, ele, uma certa vez ele disse, se referindo a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele, ao morrer, ele levou sobre si os nossos pecados. Mas antes de morrer, Jesus deixou bem claro, né? Que ele estava criando igreja, estava fundando igreja. Isso está registrado em Mateus capítulo 16. E como igreja, Jesus deixou bem claro que nós, como igreja, a igreja primitiva, que foi a igreja do primeiro século, os primeiros discípulos, os apóstolos, porque os apóstolos receberam essa mensagem e transmitiram essa mensagem adiante. E que mensagem era essa? A mensagem que diz que nós que servimos a Deus, ou todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele deve ser diferente. Sim, obedecer a Jesus Cristo é mais do que obedecer a filosofias humanas, é mais do que obedecer a um conjunto de regras, é mais do que obedecer, é mais do que pertencer a uma religião. Obedecer a Jesus Cristo é ser transformado pelo Espírito Santo. Não é obedecer por obrigação, é obedecer por amor a Ele. E dentro desse conceito de obediência, existe a necessidade da igreja ser diferente do mundo. Jesus deixou bem claro, né? Vós sois a luz do mundo. Jesus deixou bem claro que todo cristão, homem ou mulher, ele é a luz do mundo. Ele deve brilhar por onde ele passar. E o cristão, ele não tem luz própria, né? Isso aí, nós somos sabedores. Nenhum ser humano tem luz própria. E se referindo à igreja, nós não temos luz própria. A luz que há em nós é a luz de Cristo. É a luz de Cristo, que acaba clareando por onde nós passamos. Ou seja, quando a luz encontra com as trevas se apagam. A presença de Deus está chegando. Jesus também falou que nós somos sal da terra. O sal tem essa capacidade de temperar o alimento. E Jesus usando, né, essa ilustração para dizer que a igreja é sal da terra, Jesus quer dizer que nós, como servos de Deus, precisamos temperar o ambiente por onde nós passarmos, onde nós nos encontrarmos. Nós, como sal da terra, temos esse dever, né, de procurar transmitir a mensagem de Deus e fazer com que as pessoas se sintam bem ouvindo a palavra do Senhor. Enfim, dentro dessa linha de raciocínio existem vários textos bíblicos que nos mostram que nós, como servos de Deus, temos que ser diferentes. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar para buscar as pessoas que servem a Ele em espírito e em verdade. Não importa se alguns já passaram a desacreditar nessa verdade. Não importa se A ou B não acredita nessa palavra. Mas nós louvamos a Deus, porque existe ainda os chamados remanescentes. Existem ainda aqueles fiéis que servem a Deus e que acreditam que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Se todas as profecias relacionadas à vinda de Jesus já se cumpriram, porque, aliás, não temos motivo para duvidar que essa promessa de Jesus também vai se cumprir. Depois você pode estar lendo, se você tiver um tempo, né? Aconselho você a reservar um tempo, né? Porque a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Reserve um tempo
leia os textos bíblicos que falam sobre a vinda do Senhor Jesus, os sinais da vinda dele, e comece por ler Mateus, Evangelho segundo Mateus, né? Que era um cobrador de impostos, conhecido também como Levi, e Mateus teve encontro com Cristo, né? Mateus, aí tem o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, que fala lá, o título da maioria das Bíblias Sagradas é escrito lá, o Sermão Profético. E aí e aí nós chegamos aqui, né? Chegamos aqui nesse texto bíblico, que o vídeo hoje não vai ser um vídeo bem extenso. Chegamos aqui em João, né? E João, usado pelo Espírito Santo, ele diz: não ameis o mundo, vírgula. O que é o mundo? Quando o apóstolo João, ele diz: não ameis o mundo, a gente sabe que quando a Bíblia fala mundo, a Bíblia não está se referindo a princípio, a esse mundo material, esse mundo onde você pode tocar, a esse mundo onde muitas das vezes você pode ver. Esse mundo aqui está se referindo ao mundo espiritual das trevas. O apóstolo João, ele diz: não ameis o mundo, não ameis aquilo que pode impedir você de servir a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que tudo nessa vida passa. O rei Salomão, ele desfrutou de tudo aquilo que a riqueza, que a fama, que o dinheiro, que o sucesso pôde lhe proporcionar. Mas no final da sua vida, escrevendo o seu livro com o nome de Eclesiastes, está lá ao lado do livro de Cantares de Salomão e ao lado do livro de Provérbios. Salomão deixa bem claro que tudo isso é vaidade. Ele fala que tudo que os seus olhos desejaram, ele proporcionou. Mas no final da sua história ele diz: tudo isso é vaidade. E lá no finalzinho, né, Eclesiastes capítulo 12, ele diz que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E se você fizer uma pesquisa através de livros, através da internet, você vai ver quais foram as últimas palavras de grandes homens, grande entre aspas, né? Grandes no sentido de grandes conquistas, né? Pessoas que tiveram seu papel importante em alguma área do estudo acadêmico, em alguma área da sociedade, né? Eles deixaram bem claro, né? Que adianta ter conquistado tanto sucesso e saber que muitas das vezes estão doentes, mas o dinheiro que tem não podem conquistar a saúde que precisam, e assim por diante. Então, a gente vê aqui, né, Deus nos orientando: não ameis o mundo. É só o mundo, irmãos meus? Não, não é só o mundo. Ele prossegue dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que você tem amado mais nessa vida? Você tem amado mais a sua própria vida? Você tem amado mais... Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que para herdar a salvação, temos que amar a Deus em primeiro lugar. Jesus deixou bem claro, né? Aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Olha só. Jesus deixou bem claro. Aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que aborrecer a sua própria vida, vai herdar a salvação. Ou seja, servir a Deus significa aborrecer a própria vontade, significa morrer para o mundo, significa renunciar, significa carregar a sua própria cruz. Então nós não devemos amar o mundo, não devemos amar o sistema desse mundo. E me entenda, você tem todo o direito de amar o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os seus filhos, amar o nosso próximo, regra geral, né? Amar o nosso próximo. Mas o que o apóstolo João está nos ensinando é que nós não devemos amar aquilo que nos impede de servir a Deus. Quando estudamos sobre idolatria,
nós aprendemos que idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem de escultura. Idolatria também significa a pessoa amar mais o seu namorado do que a Deus, mais a sua namorada do que a Deus. Tem pessoas que idolatram o carro, a bicicleta, o dinheiro, a fama. Tem pessoas que idolatram uma atriz, um ator, um cantor, um jogador de futebol. Tudo isso pode entrar dentro desse conceito de idolatria. E se não tomar cuidado, pode entrar também dentro desse conceito de amar o mundo e as coisas desse mundo. Você pode amar o que é errado, dependendo de quem o seu amor está sendo dirigido, você pode, é permitido amar. Agora você não pode amar aquilo que tira a primazia de Deus em sua vida. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, se não me falha a memória, sobre os 10 mandamentos. Então lá diz no primeiro mandamento, amar a Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, colocar o Senhor em primeiro lugar. Então não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E nós estamos vivendo dias difíceis, né? Muito difícil mesmo. Cada vez mais, a cada dia que passa, o espírito da Babilônia, um dos significados da palavra Babilônia, como nós estamos estudando, né, é confusão. Então, cada vez mais o espírito de confusão, que é um espírito do diabo, tem causado confusão na mente de muitas pessoas, onde aquilo que era errado hoje já é visto como normal. Cuidado! Não apoie essas práticas, não apoie essas ideologias satânicas, não apoie essas filosofias demoníacas, não apoie essas doutrinas do diabo. A intenção do diabo é enganar você, é querer enganar eu, é querer enganar todos. Enganar você também, Edmilson? Sim, porque se eu não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, o diabo ele é capaz até de se transformar em um anjo de luz, como diz o apóstolo João, e querer chegar de sapatinho de algodão dentro da nossa linguagem popular brasileira. Se apresenta como uma doutrina que não faz mal, mas quando vai ver, se a pessoa não tomar cuidado, está lá a pessoa sendo envolvida pelas coisas desse mundo. Se você que está me ouvindo nesse dia, eu não sei o que tem impedido você de servir a Deus da maneira melhor. Eu não sei se você tem amado mais as coisas do mundo do que a Deus. Mas se porventura você é um daqueles que tem amado mais as coisas do mundo do que a Deus, coloque um freio nessas atitudes. Coloque um freio nessas atitudes e se volte para Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida. O apóstolo João diz que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos também. Tudo nessa vida passa. As amizades passam, a fama passa. Quantas pessoas você conhece, né, que envelheceram, morreram? Essas pessoas passaram. Ficou só a fama delas, ficou só o nome delas. Ficou só aquilo que elas fizeram. Mas aquele que faz a vontade de Deus, Jesus prometeu, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. João diz aqui, né? E fala Jesus, que é Jesus Cristo que usa os profetas. E João diz, e o mundo passa, e os seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Se você tem sido enganado, aprisionado por algum tipo de vício, sejam drogas, sejam jogos, algum tipo de pecado, algum tipo de erro que tem impedido você de servir a Deus, peça ao Senhor Jesus Cristo para desembaraçar a sua vida. Fala com Jesus, Jesus, eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero te amar acima do meu esposo, acima da minha esposa, acima dos meus filhos. Jesus, eu não quero ser enganado pelo mundo. Fale para Jesus, Senhor Jesus, estou cansado de amar as coisas dessa vida, eu quero amar o Senhor em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele destruiu
a geração de Ló, que morava ali na região de Sodoma e Gomorra. Depois você pode estar lendo livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 19, né? Deus destruiu aquela geração. E Deus falou através dos anjos para a família de Ló, que eles deveriam sair às pressas ali de Sodoma e Gomorra, não deveriam olhar para trás, porque Deus iria destruir aquela geração pecadora. Mas infelizmente a esposa de Ló olhou para trás, e ao olhar para trás não deu tempo nem dela olhar novamente para a frente. Ela se tornou uma estátua de sal. E ali só restou Ló e as suas duas filhas, e os moradores daquelas cidades morreram. Choveu, veio fogo do céu. E a palavra do Senhor deixa bem claro, né? E o Senhor Jesus, muitos anos depois, séculos depois, né, a gente observa o Senhor Jesus dizendo, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus quis dizer quando ele falou lembrai-vos da mulher de Ló? Por vários motivos, né? A mulher de Ló, ela tipifica, ou ela representa, ela simboliza, ela ilustra, a situação da esposa de Ló ilustra a situação de alguém que está servindo a Deus, ou alguém que conhece a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, sabe que Jesus o ama, que Jesus quer fazer uma grande obra na vida dela, que Jesus quer salvar ela da destruição que vai vir sobre esse mundo, mas essa pessoa de repente sente vontade de olhar para trás. Como por exemplo, se eu decidir passar para a igreja, porque tem muita gente que pensa assim, né, passar para a igreja, mas se eu decidir passar para a igreja, se eu decidir me tornar um cristão fervoroso, se eu decidir começar a ler a Bíblia, pegar na Bíblia, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? O que os meus parentes vão dizer? O que meus amigos vão pensar? Vão pensar que eu sou quadrado? Vão pensar que eu sou um zero à esquerda? Vão pensar que eu fiquei louco? Vão pensar que eu fiquei doido? Outros já começam a pensar, se eu me tornar um cristão, não vou poder mais beber aquela bebida que eu tanto gosto, fumar aquele cigarro que eu gosto, vou poder mais ficar com duas mulheres ou com dois homens, não vou poder mais frequentar determinados ambientes, andar mais com determinadas pessoas. Então muitas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, a sua alma, o seu espírito anseia por servir a Deus, porque o nosso espírito tem essa sede de Deus. Mas a nossa carne, que é a nossa natureza pecaminosa, quer se inclinar para as coisas dessa vida e começa a travar uma luta dentro do coração dessa pessoa. Então a esposa de Ló ilustra esse tipo de atitude. Então nós não devemos olhar para trás. Você que está me ouvindo, você não deve olhar para aquilo que você vai ter que deixar de fazer para servir a Deus. Servir a Deus não está simplesmente dentro de um salão, dentro de um templo. Servir a Deus não é obedecer a regras criadas por ser humano. Servir a Deus é ser liberto. Servir a Deus é ser transformado. Quando a pessoa tem encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele é liberto, as algemas dele são quebradas. Ele é literalmente e espiritualmente, ele é liberto dos vícios. Eu não sei qual o vício que tem aprisionado você. Tem pessoas que são viciadas em cocaína, em heroína. Tem pessoas que são viciadas em cigarro, em jogos, bebidas. Tem pessoas que são viciadas em prostituição, em pornografia. Tem pessoas que são viciadas no celular. E quanta gente já morreu por causa do vício do celular. Na internet tem muitas coisas boas? Tem, mas toma cuidado. Porque muitas pessoas estão entrando até em depressão, os consultórios médicos, né? Os governos estão contratando cada vez mais psicólogos para tentar dar atenção a tanta gente que está sofrendo por depressão causada pelo celular. E o celular nunca vai corresponder a estar perto de uma pessoa que se preocupa com você. E por outro lado, essa pessoa nunca vai conseguir corresponder aos anseios da sua alma. A sua alma precisa de Jesus. A sua alma precisa de Jesus. Quando a pessoa tem encontro com Jesus,
ele chega à seguinte conclusão: realmente vale a pena servir a Deus. Onde eu estava que eu perdi tanto tempo preso às coisas desse mundo? Então a palavra do Senhor é essa: não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, quem ama as coisas dessa vida e não coloca Deus em primeiro lugar e não se preocupa em servir a Deus, pode estar correndo um sério risco, sério risco. O inferno é real. Eu sei que a palavra inferno tem vários significados, mas inferno é real, o lago de fogo é real. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas o inferno também, se você e eu não tomar cuidado, o inferno será o lugar da habitação de todos aqueles que rejeitarem o Senhor e a sua palavra. Eu quero orar por você, querido Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar em tuas mãos. Ó Deus, eu quero entregar em tuas mãos a vida de todos aqueles que ouviram a tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que perdoai os seus pecados, perdoai os meus pecados também, Pai, porque eu preciso da tua graça, do teu perdão, do teu amor. Ó Espírito Santo, venha fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, venha fazer aquilo, meu Deus, que esse ouvinte da tua palavra não consegue fazer, venha quebrar as algemas, venha mudar a vida dele, venha mudar a história, venha tirar todo o mal, porque no teu nome há poder, em nome de Jesus. Amém. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final do nosso estudo das Sagradas Escrituras e eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Já temos alguns vídeos gravados, você pode estar acessando, ouvindo a palavra de Deus. Compartilhe também essa mensagem para outras pessoas, se inscreva, dê o seu joinha, leia a palavra de Deus, porque breve, muito em breve, o Senhor Jesus voltará e você não pode ficar aqui, você precisa estar preparado para morar no céu com o Senhor Jesus. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo,